Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Qual tem sido o seu gigante? Medo, depressão, dívidas financeiras, ansiedade, problemas na área sentimental ou na saúde. Davi não mediu esforços, não olhou para a sua estatura ou ficou preso nas incertezas. Ele usou a única chance que tinha e derrotou o gigante Golias. Chegou a hora de pôr fim a tudo aquilo que te impede de vencer. Em agosto, participe da campanha Derrubando Gigantes em uma Sara perto de você. Pegar a mulher é o que tem, é rotina e é normal. Todas as vezes que eu preciso de algo, eu enxergo a sexualidade como um artifício para eu conseguir essas coisas. Eu não gostaria de ser parecido com meu pai de forma alguma. Deus tirou meu pai e eu senti vontade de morrer. Parece que eu não estou completa, sabe? Parece que essa aceitação me faz me sentir melhor. Relembre o sacrifício que nos trouxe vida. Culto de Santa Ceia do Senhor. Domingo, 9 de agosto, em todas as igrejas, Sara Nossa Terra. Olá, bom dia pessoal, estamos começando mais um culto da manhã, culto de domingo maravilhoso. E hoje é um domingo diferente, né, que é o domingo Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você que é pai e tá acompanhando a gente. Parabéns pelo seu dia. E eu quero iniciar hoje o culto com um versículo lá em Salmos 103, versículo 13, que fala: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, Deus é o nosso maior pai e com certeza esse é um dia pra gente festejar também aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E através do nosso temor do nosso coração, Deus tem se compadecido das nossas vidas, Deus tem sido fiel com cada um de nós, amém? E eu queria convidar você para a gente estar fazendo uma oração para iniciarmos esse culto maravilhoso. Feche os teus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse culto de hoje. Nós pedimos para que o Senhor venha estar derramando uma palavra de sabedoria sobre cada um de nós, venha nos fortalecendo. Nós te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós estejamos atentos à sua palavra. Em nome de Jesus, amém? Pessoal, fica conectado, porque a gente vai agora para um louvor maravilhoso e Deus vai falar com você bastante. Vamos exaltar o nome santo do Senhor. Vamos cantar com alegria o nome dEle. Que Ele abra os olhos do teu coração e que você possa enxergar a santíssima presença dEle. Exalte conosco, cante. Abra os olhos do meu coração,
Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver. Mais uma vez, vamos declarar. Abra os olhos, cante isso. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Vamos declarar isso. Cante com seu coração, cante com fé. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Vamos declarar que ele é santo. Santo, santo, santo. Declaramos isso, Senhor. Declaramos a tua santidade, Pai. Declaramos a tua majestade sobre as nossas vidas. Não há outro, só tu és santo. Cante isso na sua casa, declare. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. E santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver, te ver, te ver, te ver. E quero te ver. Vamos declarar. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Aleluia. Queremos ver a tua presença, Senhor. Queremos sentir o teu toque. Nós queremos declarar que tu és o Deus do nosso coração. Tu és o nosso Rei. És o Deus que nós clamamos, que nós exaltamos essa noite. Diga isso a Ele. Diga: só o Senhor é Deus na minha vida. Só o Senhor é Deus na minha casa. Comece a falar com Ele agora, com o seu coração aberto. Chame a presença do Espírito Santo de Deus. Convide aquelas pessoas que você mais ama para estar com você nesse momento profético de fé, de adoração. Daqui a pouco vamos ter uma palavra maravilhosa que vai falar ao seu coração. Então vai se preparando, vai se entregando ao Senhor. Vai louvando, vai adorando. Rei dos Reis, clamamos a Ti, Senhor. Meu coração seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu
bom, bom, bom. E tu és bom, Bom, e tu és bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Vamos cantar, vamos declarar. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Nós cremos, acreditamos nisso, Deus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. tu és bom, Bom, e tu és bom. Mais uma vez juntos. Tu és bom, tu és bom. Em todo tempo tu és bom, e tu és bom. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero Mais uma vez, declare e cante. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Mais uma vez juntos. Pode entrar, diga isso pra ele. É tudo. Faça o que quiser fazer, Senhor. faça o que quer fazer. Os nossos corações já estão entregues a ti. Não quero mais o teu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Só as vozes juntos. E furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, Vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti.
afogando em ti. Graças a paz, queridos, bom dia. Estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso culto da presença de Deus, esse momento, esse ambiente onde nós estamos aprendendo sobre o livro de Salmos. Até o final de agosto, nós vamos dar continuidade nesse tema, abordando o livro de Salmos, e quanta coisa preciosa nós temos aprendido com esse livro maravilhoso. Esse conjunto de composições que muito tem edificado as nossas vidas. Antes de nós entrarmos aqui no tema de hoje, no salmo de hoje e nas curiosidades de hoje, nós queremos lembrar a você alguns princípios, alguns conceitos que nós temos aprendido ao longo desse tempo. Um deles é o que um salmo representa. Enquanto que toda a Bíblia, em geral, Deus está falando com o seu povo, o salmo expressa aquilo que um salmista está falando para Deus. É o salmista demonstrando o seu coração, demonstrando aquilo que está na sua vida, aquilo que está dentro dele, e ele está abrindo o seu coração para Deus. É muito importante nós entendermos esse conceito, até mesmo para o que nós vamos trazer hoje, para o salmo que nós vamos trabalhar hoje. Uma outra coisa que eu quero destacar, um outro aspecto, aquilo que Lutero encontrou nos Salmos, Ele olhou para os Salmos e enxergou toda a Bíblia nos Salmos, É como se, para Lutero, é como se o Salmo fosse um resumo de toda a Bíblia. E é muito interessante quando nós vamos estudar, aprofundar esse entendimento, nós encontramos realmente a Bíblia disposta ali num resumo, O Salmo sendo um resumo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Então, os salmos são com certeza aquilo que está no coração de um homem, de um grupo de pessoas, mas que está expressando toda a sua experiência com Deus, também sua expectativa, sua fé. Todos nós podemos ser um salmista, todos nós podemos expressar, todos nós podemos compor uma bela canção, um belo salmo. A grande questão é quais são as palavras que sairão da nossa boca, ou quais as palavras que irão para uma anotação onde nós formos colocar a nossa experiência com Deus. Eu vou mostrar um salmo hoje muito diferente, um salmo talvez um dos mais diferentes daqueles que nós temos falado ao longo desses dias, mas eu preciso compartilhar ele com você para que você entenda que muito daquilo que nós sofremos, muito daquilo que nós pensamos, muito daquilo que nós talvez tenhamos até medo de falar, receio de falar, pelo nosso temor a Deus mesmo, muitas vezes esteve presente no coração e foi expressado por um salmista. Antes de falar isso, eu quero trazer algumas curiosidades, e as curiosidades que eu quero trazer hoje é sobre este salmista que nós vamos falar hoje. Antes, deixa eu ler um texto da palavra, um texto deste salmo. Abra comigo aí o salmo de número 73. Salmo 73. Nós vamos lá para o finalzinho deste salmo. Isso, vamos lá. Salmo 73, versículo 25. Nos diz assim: a quem tenho eu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém? Que expressão profunda, intensa. Versículo 25, novamente. A quem tenho eu, senão a ti? Você pensava que aquela música que você já ouviu tanto, foi toda ela composta por aquele compositor? Não, ele tirou aqui desse salmo. A quem tenho eu no céu, senão a ti?
e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, quando nós vemos, um salmo como esse, quem teria capacidade de chegar a essa conclusão? Muitas das conclusões que nós chegamos a respeito da fé, ou ela já é o resultado daquilo que a Bíblia nos mostra, ou já é o resultado, muitas vezes, da experiência de outra pessoa. Nós precisamos compreender e buscar em Deus a validação das nossas experiências com Deus, a validação das nossas experiências com o nosso Deus. E é muitas vezes necessário que você escreva assim, que você se sinta desafiado a escrever as suas experiências com Deus. Pratique isso, querido. Seja ousado. Não precisa você, talvez, divulgar, não precisa talvez você... Não, mas tenha a capacidade. Desenvolva essa capacidade de você escrever aquilo que a sua alma, o seu coração está ou desejando de Deus, ou aguardando dele, ou como você, suas emoções, como você está reagindo àquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que você acha que Deus deveria fazer. É muito importante nós termos isso. A psicologia já diz que isso é terapêutico. Ajuda num processo até de terapia. Escrever, colocar suas experiências no papel, colocar suas experiências com Deus pode te gerar belos salmos. Esses grandes homens de Deus aprenderam isso muito bem. Agora, o salmista de hoje, se eu pudesse dizer para você que esse cara que nós vamos falar sobre ele hoje, e lemos o salmo dele, esse camarada, ele foi o líder, ele era um dos líderes da música, do louvor na igreja, no templo, quando na inauguração do templo estavam todos adorando a Deus, e a presença de Deus veio tão forte naquele lugar. Você encontra isso em 1 Crônicas capítulo 15. A presença de Deus veio tão forte naquele lugar. A presença de Deus veio tão forte naquele lugar, encheu aquele ambiente de tal forma que aquele ambiente foi totalmente cheio da glória de Deus. Corrigindo, esse texto é 2 Crônicas capítulo 5, versículo 12 ao 14. 2 Crônicas capítulo 5. Eles estavam todos reunidos. Havia uma grande expectativa. Havia uma grande expectativa porque o templo estava sendo inaugurado. Eram os primeiros instantes de adoração a Deus no culto, num ambiente como aquele. Antes era tudo feito na tenda, na porta da tenda, no tabernáculo. Agora eles estavam dentro de uma casa que foi construída para adorar a Deus. Era um ambiente construído com este propósito. E todo o povo de Deus estava ali. Diz a palavra, 2 Crônicas 5, que eles começaram a adorar a Deus. E o ambiente se encheu da presença de Deus. A glória de Deus preencheu todo aquele lugar. De modo que as pessoas foram tão tocadas, as pessoas foram tão envolvidas pela presença de Deus. E o louvor, a adoração se estendeu ali por muitas e muitas horas. E tinha uma das pessoas que era responsável por este momento de louvor, que trouxe tanto impacto da presença de Deus na vida das pessoas e que marcou a história de Jerusalém e de Israel. Essa pessoa foi quem escreveu esse salmo que nós lemos. Essa pessoa, ainda mais, tem muitas coisas que eu quero falar com você. Quero trazer algumas características desse grande homem de Deus. Ele era um levita, um descendente da tribo de Levi, um salmista e também um profeta. E ele era um dos encarregados da música na casa de Deus, tanto na época de Davi quanto na época de Salomão. Ou seja, ele foi tão bom, ele foi tão intenso, ele fez com tanta excelência,
que ele perpetuou a sua atividade. Ele era com Davi e ele continuou exercendo esse ofício também com Salomão, filho de Davi. Esse mesmo levita, esse mesmo salmista, esteve presente na transição da arca que estava na casa de Obed-edom para Jerusalém. Ele estava presente naquela grande festa. Você deve lembrar, Obed-edom estava abrigando a arca e houve um momento de tirar a arca dali para levar para Jerusalém. O sonho de Davi era esse. E esse levita, esse salmista estava lá. Interessante é que talvez se ele fôssemos apresentar o instrumento que ele tocava, talvez não fosse um dos mais badalados, né? Porque ele não tocava guitarra, ele não tocava teclado, ele tocava instrumento de percussão. Na nossa igreja, por exemplo, nem percussão tem. Mas esse grande líder, ele não tocava teclado, ele tocava percussão. E um dos instrumentos que ele tocava eram os símbolos. Se você não sabe o que eram os símbolos, uns pratos, que é um instrumento de percussão bem grandes. Aquilo é um símbolo. E esse era o instrumento que esse grande homem de Deus tocava. Talvez a gente dissesse assim para alguém: vou escalar você para o louvor da igreja. Qual instrumento você vai tocar? Um prato. Acho que a pessoa nem quer, né? A pessoa nem quer tocar. Por quê? Porque não é uma guitarra, não é um teclado, não é uma bateria, não é um instrumento tão badalado. Aparentemente não. Mas esse grande homem de Deus, ele tocava um instrumento de percussão e um dos instrumentos que ele tocava era o símbolo. Pois bem, querido, esse homem, esse profeta por quê? Porque os salmos dele, nós encontramos indicações proféticas. Ele foi capaz de profetizar através dos salmos dele. Os salmos dele era carregado de palavras de profecia. Ele escreveu é atribuída a ele pelo menos 12 salmos. E uma das coisas importantes que aconteceu com esse homem é que você encontra expressões na Bíblia como os filhos de Asaf. E aí eu já estou dizendo o nome dele. Por que é tão importante nós trazermos essa expressão e apresentar como algo importante? É que aquilo que Asaf foi, não morreu com ele. Ele foi capaz de transmitir para as gerações futuras. Os filhos dele também foram achados como grandes levitas, como grandes profetas, como pessoas importantes na sua geração. Ou seja, ele não aprendeu, não guardou, ele foi capaz de gerar discípulos. Ele foi capaz de fazer dos seus filhos, da sua descendência, seus discípulos. Pessoas que seguiram também a sua instrução, a sua palavra. Ele não foi aquele faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Não, ele tinha autoridade. E os seus filhos enxergaram nele essa autoridade. E assim como ele foi um líder, um discípulo fiel, um profeta, um salmista fiel, um levita fiel, ele foi capaz de transferir tudo isso para a vida da sua descendência. Os seus filhos também foram achados com grande notoriedade. Então esse homem célebre, notável, memorável, que durante muitos anos serviu a Deus, durante muitos anos serviu na casa de Deus, ele escreveu esse salmo que nós vamos lê-lo agora. Agora, antes de ler, quando você lê esse Salmo 73, é um dos salmos com características mais diferentes que nós encontramos na Bíblia. Porque, além de expressar aquilo que estava dentro do coração dele, expressa uma crise que ele estava vivendo. O salmista estava de fato vivendo uma crise. E é exatamente por isso que eu quero com você ler esse salmo e trazer aquilo que ele estava vivendo. É possível que Asaf tinha entre 60 e 70 anos quando ele escreveu esse salmo. E quando eu olho, eu fico pensando, como eu quero pensar sobre Deus quando eu tiver 60 e 70 anos? Falta muito.
Mas diz a Bíblia, e nós cremos pela palavra do nosso Deus, que nós somos aquilo que hoje nós semearmos. Nós seremos no futuro aquilo que hoje nós semearmos. E eu sou hoje aquilo que eu semeei ao longo da minha trajetória. Como você quer que o seu pensamento, que seja o seu pensamento sobre Deus quando você chegar aos seus 60 ou 70 anos? Você já parou para pensar? Esse homem chegou aos 70 anos com uma crise terrível. E ele expressou isso no salmo que nós vamos ler. E eu fico pensando, que bom que ele teve coragem de escrever. E que bom que esse salmo entrou para o rol dos salmos inspirados. Por quê? Porque hoje nós podemos aprender com Asaf. Como que um homem que teve tantas experiências com Deus, como que um homem que teve tanta experiência com a presença de Deus, como que ele pode ser desafiado ao longo dos anos e como ele pode ter a sua fé desafiada ao longo dos anos. Vamos lá para o Salmo de número 73. Em primeiro lugar, versículo 1. Vamos lá, Salmo 73, versículo 1. Ele diz aqui: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para com os limpos de coração. Salmo 73, vamos lá, deixa eu abrir novamente aqui, isso. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele diz no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então nós já estamos entendendo que aos 60, 70 anos, ou ele está vivendo uma grande crise, ou ele está superando uma grande crise. Ele chega a dizer sobre ele mesmo: os meus pés quase se desviaram. Agora, o que faria um homem como esse, um homem que esteve presente no templo, na inauguração do templo, um dos pioneiros no ministério, capaz de impactar a vida de tantas pessoas? O que faz uma pessoa dessa declarar: os meus pés quase se desviaram? Versículo 3 diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Versículo 4: porque não há apertos na sua alma, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Aqui a gente já percebe o porquê da sua angústia, o porquê do seu sofrimento. Ele começou a olhar como que os ímpios viviam. Ele se colocava na condição dos justos, e ele era um homem justo. Ele era um homem que carregava a presença de Deus. Ele era um homem que carregava uma autoridade. Era um homem que vivia para Deus. Mas ele um dia parou, em algum momento da vida dele, ele deixou de enxergar a glória, ele deixou de enxergar a presença de Deus, ele deixou de enxergar tudo aquilo que ele carregava, e ele olhou para o mundo, ele olhou para os ímpios, e ele disse: por que os ímpios são alegres? Por que os ímpios não passam apuros e apertos? Por que conosco é assim, com eles não? Era isso que ele estava observando. Ele diz aqui no versículo 5, no versículo 6: pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Ele está dizendo como que os ímpios são. E é assim ou não é, querido? Quando a gente olha o mundo à nossa volta, como que as pessoas procedem? É como ele diz: eles fazem da violência um instrumento de adorno. Eles fazem, é como se eles se embelezassem com a violência. É assim, os ímpios são assim. E Asaf está fazendo essa constatação. No versículo 7 ele diz: os olhos deles
estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Quantas vezes você já se pegou olhando numa rede social de alguém que não conhece a Deus? E eu vou até ser mais contundente, não de alguém que não conhece a Deus, mas de alguém que declaradamente é inimigo de Deus. Está cheio. As redes sociais estão cheias de pessoas esbanjando suas riquezas, esbanjando suas bem-aventuranças, esbanjando suas conquistas. E muitas vezes você e eu olhamos isso e dizemos: como assim? Enquanto a mim há muito trabalho, há muita tribulação, aos justos há muita perseguição, tanta dificuldade para alcançar as coisas. Os ímpios não, eles se adornam com a violência. Asaf estava enxergando isso, querido. Versículo 8: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. É assim ou não é? Nós temos visto as pessoas declaradamente blasfemando contra Deus, falando contra Deus, contra a sua criação, contra a sua igreja, contra a sua palavra, contra as pessoas zombando da palavra de Deus, zombando do próprio Deus. Mas elas continuam ricas, mas muitas delas continuam prósperas, mas muitas delas continuam em posições, possuem bens. Era isso que Asaf estava vendo, era isso que Asaf estava enxergando, e isso estava deixando ele numa crise profunda. Versículo 10: pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Ele está dizendo: há conhecimento em Deus? Deus sabe disso. Deus tem consciência do que está acontecendo. Que lembra que o Salmo é a expressão de um homem em relação a Deus, em relação às suas emoções, ao momento em que ele está vivendo, ou às circunstâncias que ele está enfrentando. Versículo 12: eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. O que ele está dizendo? Eles são ímpios, mas são guardados, são protegidos. Tem quem os guarde, tem quem os proteja. E nós vemos muitas vezes essa realidade acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Homens ímpios, pessoas maldosas, mas que têm condição de bancar seus seguranças para lhe proteger. Tem condição de morar em condomínios fechados e terem segurança. Estão guardados. Esse salmista, esse grande homem de Deus, está tendo essa crise, está passando por esse grande conflito. Aí ele diz aqui, versículo 13: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Gente, que expressão forte. Ele está chegando nesse momento de crise a uma conclusão. É a conclusão dele. Na verdade, ele diz aqui, na verdade que em vão eu tenho me purificado. Queridos, eu confesso a vocês que me dá temor até de ler isso, mas foi a expressão desse salmista. Em algum momento da vida dele, ele disse: em vão eu tenho me purificado, e o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Em vão. Ou seja, a observação do mundo, a observação das circunstâncias, a observação daquilo que o mundo estava vivendo,
trouxe aflição para o coração dele. Estava roubando a fé dele, estava minando a fé dele. Ele começou a comparar: ora, se eu sou justo, por que eu padeço de certas coisas? Por que eu tenho que me empenhar? Por que eu tenho que me esforçar? Sendo justo, se o ímpio, sem ter que passar por tudo isso, tem segurança, tem proteção, tem suficiência, tem satisfação. Esse camarada estava mergulhado numa grande crise. Mas vamos lá, o versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Versículo 15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Ele disse: se eu fosse compartilhar isso, se eu fosse falar isso com as pessoas, ninguém entenderia. Pelo contrário, as pessoas teriam o coração roubado. Aí ele diz aqui: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. O que ele chegou à conclusão? Não consigo compreender. Quando eu estou tentando compreender, o meu coração ficou perturbado. Ele ficou angustiado. E abrindo um parênteses sobre a reflexão que ele estava fazendo sobre a própria vida dele, eu quero me dirigir a você, porque talvez você esteja perturbado com essa mesma reflexão. Olhando para as questões que nós estamos vivendo, olhando para tantas pessoas, que muitas vezes pessoas boas, e que estão morrendo diante de uma pandemia como nós estamos enfrentando. Quando nós olhamos pessoas que são tão boas e que poderiam ter 200 anos de vida, que com certeza contribuiriam para a nossa sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, algumas pessoas, e quem nunca disse: meu Deus, uma pessoa tão boa dessa, passando por isso, ou morreu, ou passando por esse momento de dificuldade, ou até perdeu sua vida. Quantos de nós já pensamos: podia ter sido fulano, podia ter sido ciclano, podia ter sido aquela outra pessoa. O Asaf está dizendo aqui: quando eu comecei a pensar sobre isso e tentei compreender, eu fiquei perturbado. Agora, nesse versículo, ele começa a demonstrar o que provocou a mudança no seu coração. Ele diz aqui: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ele começa a compreender ao entrar na presença de Deus. Esse santuário pode ter sido a casa de Deus, o templo, ou pode ter sido somente o santuário da presença, ou seja, um momento de oração que ele teve. Ou pode ter sido ele chegando na casa de Deus e contemplando as pessoas num culto ali, as pessoas se entregando para Deus. Porque quando ele entra na casa de Deus, o que ele enxerga? E vamos admitir que essa expressão, o santuário de Deus, é um momento em que ele entrou na casa de Deus. E ao chegar na casa de Deus, querido, não foi o ímpio que ele viu. Ao chegar na casa de Deus, certamente ele contemplou os levitas, os sacerdotes, pessoas apaixonadas por Deus, pessoas se rendendo ao Senhor, pessoas buscando a Deus, pessoas sendo tocadas pela presença de Deus, pessoas sendo ministradas pela presença de Deus. E aí ele diz que começa a compreender as coisas quando ele entra na casa de Deus. Versículo 18, ele diz: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quem? Os ímpios. O que ele está dizendo? Eles têm segurança, mas o piso onde eles estão, onde os seus pés estão sobre esse piso, são escorregadios. Não há firmeza. Ainda que a segurança aparente que eles tenham, mas não há firmeza. Versículo 19: como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos
consumidos de terrores. Como faz um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Versículo 21. Assim meu coração azedou e sinto picadas nos meus rins. Que ele está expressando toda a dificuldade de compreensão, querido. Toda a dificuldade de compreensão daquela realidade que ele estava enxergando. Aí ele diz aqui no versículo 22: assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Versículo 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão direita. Ele entra na casa de Deus, ele entra no santuário e ele começa a compreender a distinção entre aqueles que estão na casa de Deus e aqueles que não estão na casa de Deus. E aí ele fecha uma questão que talvez seja a que mais importa para mim e para você. De toda essa lição que nós estamos tendo neste salmo, que apesar de ser o reflexo de uma grande crise e de um grande homem de Deus, mas se está aqui na palavra, se foi reservado como um dos salmos inspirados, é para que eu e você aprendam uma lição muito importante hoje. Por mais que este salmista tenha vivido uma experiência com Deus, ao observar o mundo, o nosso coração pode ser roubado. Ao observar aquilo que as pessoas têm, nosso coração pode ser roubado. Porque mesmo tendo vivido na presença de Deus, observar o que as pessoas são, observar o que as pessoas têm, é querer comparar aquilo que nós recebemos de Deus com aquilo que as pessoas no mundo têm. E esse é o motivo porque muitas pessoas quebram suas alianças, abandonam a Deus e voltam para o mundo, para uma vida de pecado. Por outro lado, se tem algo que nós precisamos compreender, é que ele viu na casa de Deus, ele viu no santuário, alguma coisa que diferenciava as pessoas que ali estavam das pessoas que não estavam ali. E ele resume isso quando ele traz essa expressão: todavia eu estou contigo de contínuo, tu me segurastes pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Aí depois ele vai com aquela expressão que eu li no início: a quem tenho eu senão a ti? E não há ninguém a quem eu deseje além de ti. No versículo 28, ele diz, o último versículo do Salmo, ele diz assim: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. E aqui eu quero encerrar nossa meditação neste salmo, trazendo para você a seguinte reflexão: quando ele entra no santuário, ele olha as pessoas que ali estão e ele diz: há algo aqui que não se compara com aquilo que está fora. Há algo aqui que a riqueza não pode dar, que a segurança humana não pode dar. O que é que há aqui? Ele diz: a presença de Deus. Ele diz: eu estou de contínuo contigo. Eu estou segurando, o Senhor está me segurando pela mão. O Senhor está me conduzindo. E Ele nos mostra qual é a verdadeira intenção de Deus para conosco. Querido, Deus pode te fazer próspero. Deus pode te fazer um grande conquistador nessa terra. Deus pode fazer de você a pessoa mais rica, mais milionária, a pessoa mais abundante. Deus pode fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o principal que Deus pode te dar não é isso. O principal que Deus pode te dar é uma vida na sua presença. É a capacidade de, no santuário de Deus, você ser invadido pela presença de Deus. Isso é o melhor que Ele pode te dar. O céu não é um lugar
de abundantes riquezas somente. O céu é um lugar onde toda a plenitude está lá. Mas de nada adiantaria a plenitude do céu se Deus lá não estivesse. A vida aqui na terra é uma vida de lutas, de batalhas. E quando nós olhamos para os outros, olhamos para o que os outros têm, para o que os outros são, e muitas vezes os ímpios, aquilo que eles têm, nós deixamos de enxergar a glória de Deus, a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada. Não troque a presença de Deus por aquilo que Ele pode te dar. Porque o melhor que Deus tem é a sua presença. O melhor que Deus tem é o seu relacionamento. O melhor que Deus tem é Ele estar perto de você e você estar perto dEle. Quando isso acontece, quando eu tenho esse entendimento, eu sou guiado pela mão de Deus. E eu vou ser conduzido, como disse o próprio salmista, e me receberás em glória. Aquele que não abre mão da presença de Deus, aquele que não negocia a presença de Deus, aquele que compreende a presença de Deus, esse será recebido por Ele em glória. Que Deus possa te abençoar e que possa alcançar a sua vida com sua presença. E que os seus olhos sejam completamente envolvidos pela glória de Deus, a ponto de você não se encantar pelas coisas do mundo, a ponto de você não duvidar do que Deus é, porque você vê os ímpios prosperando, porque você vê o ímpio crescendo. Cada um o seu bom ou o seu mal. Não nos cabe julgar a ninguém. A nós cabe buscar a Deus, que tem a sua presença para encher as nossas vidas. Que Ele te enche, que a glória de Deus seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Nossa, gente, que palavra! Salmo 73 realmente é cheio de riquezas, muito, muito forte. Tem um versículo específico que eu acho muito bacana, que é lá no versículo 25, que fala: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. No versículo 26 fala: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha só quanta gratidão no coração desse salmista. É muito, muito, muito forte. E assim, essa gratidão também pode ser expressa no seu coração através do seu dízimo e sua oferta. Vou estar mostrando aqui para vocês os dados bancários para você fazer a sua contribuição. Então não fica de fora, tá? É muito importante que você demonstre também ao Senhor a tua gratidão através daquilo que você lança no altar do Senhor, como seu sacrifício, como sua oferta, tá? Então participa, não fica de fora dessa bênção que o Senhor vai trazer para sua família, essa proteção que Deus traz para sua casa, amém? Gente, nós estamos finalizando e a gente vai se ver no próximo domingo, mas que o Senhor possa guardar a sua vida, possa proteger a sua casa, cubra você com um manto de proteção e guarde a sua semana completamente, amém? Hoje à noite tem culto presencial e online e a gente se vê mais tarde. Chamo a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Chamo a existência que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra.
impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível